Deus abençoe você, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã. Eu sou o pastor Lucas Leal, aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Corbélia, no estado do Paraná. E nós estamos aqui na Escola de Discípulos, um estudo do breve catecismo de Westminster. Seja muito bem-vindo à nossa 14ª aula. E vamos então à nossa 14ª pergunta. O que é pecado? Veja só, dois textos para nós lermos aqui que vai esclarecer um pouquinho esse assunto. Primeiro, 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Para resumir, o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei ou a transgressão da lei de Deus. Essa é um resumo muito simples do que é o pecado, mas para esse primeiro entendimento nosso, para essa primeira discussão, o pecado então é a transgressão da vontade de Deus. Então veja, conforme nós observamos nas duas últimas aulas, nós dissemos então que Adão e Eva transgrediram o pacto das obras. O que eles fizeram? Eles transgrediram o mandamento do Senhor de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, havia uma lei. Eles transgrediram essa lei, pecaram e caíram do seu estado natural de perfeição. Agora, vamos lá. A lei de Deus, primeira coisa, a lei de Deus são todos os mandamentos expressos na palavra de Deus. Resumindo, então, a lei do Senhor são aqueles mandamentos que estão expressos. Um exemplo é os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. Agora, quais pecados nós cometemos? Vamos lá. 2. Vamos entender isso. Pecado original, na hostilidade natural do coração do homem. Lembra que eu disse? Adão é o representante de toda a humanidade que caiu. Adão, então, é o representante da humanidade. Ele é o nosso pai. Ele é o primeiro homem. Então, todos nós, por causa de Adão e Eva, por causa dos nossos pais, nós estamos em pecado original. A nossa natureza está caída, o nosso coração é hostil à palavra de Deus, à vontade de Deus. Segundo, a omissão e também comissão na prática dos mandamentos de Deus. Nós permanecemos no mesmo pecado de Adão e Eva. E não só isso, à medida que Deus vai dando os seus mandamentos, à medida que Deus vai prescrevendo os mandamentos, o homem persevera em transgredir os mandamentos do Senhor. Então você vê, nós já estamos em pecado original e nós, à medida que Deus vai dando os mandamentos dele, nós também estamos transgredindo ele. Então, por isso que nós nascemos em pecado, mas também transgredimos, por exemplo, os 10 mandamentos que vieram só depois com Moisés, ou seja, muito tempo depois de Adão e Eva. Agora, toda a lei bíblica deve ser observada nos dias de hoje? Não, entenda. Nas Escrituras existem 3 leis, por assim dizer. Primeiro, existe uma lei universal, que são os mandamentos eternos do Senhor. Um exemplo, os 10 mandamentos. Então eles eram para o povo judeu, também é para a igreja hoje. Mas existiam 2 leis também, além dessa. A lei civil, que era a lei para o Estado de Israel, que é toda a questão das leis civis, assim como existe no Brasil. Então, a lei civil brasileira define o que é um crime, o que não é um crime, as penalidades desse crime e tudo mais. Então, nas Escrituras também estão prescritas uma lei civil, agora restrita a Israel. E uma terceira lei é a lei cerimonial, que estava estabelecendo ali os princípios de culto para Israel. Então, a questão dos sacrifícios, as ofertas, o templo, os sacerdotes, tudo isso então fazia parte da lei cerimonial de Israel. Agora, ao que se refere da lei cerimonial, ali nós extraímos também os princípios para o culto de hoje.
como por exemplo as orações, a necessidade do culto, a necessidade das contribuições também, dízimos e ofertas. Então percebe, apesar dessas leis, a lei civil e cerimonial, não serem especificamente para nós hoje, dali nós extraímos princípios também para a nossa vida prática hoje, tá bom? Eu sei que é uma explicação um pouco rasa, mas cabe essa explicação hoje para este momento. Agora, eu quero dar uma aplicação prática para você. Procure conhecer mais e mais ao Senhor e seus mandamentos. E à medida que você for conhecendo mais a palavra do Senhor, eu tenho certeza que o Espírito Santo irá santificar a sua vida e que você vai poder então glorificar mais a Deus. Lembre-se da nossa primeira lição. Qual é o propósito final do homem? Glorificar a Deus e se alegrar em Deus. Como glorificamos a Deus se não o conhecemos? Como nos alegrar em Deus se não sabemos qual é a sua vontade? Então busque conhecer ao Senhor, busque conhecer os seus mandamentos. Você vai se santificar, vai se aproximar de Deus e vai cumprir o propósito para o qual Deus criou você, que é para a sua glória e nossa alegria eterna. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço.